A primeira metade do século XX foi marcada pela ascensão e consolidação dos regimes que utilizaram meios de comunicações de massas como instrumentos de propaganda política e de controle da opinião pública. A propaganda política, entendida como um fenômeno da sociedade da cultura de massas, consolidou-se nas décadas de 1920 a 1940, com o avanço tecnológico dos meios de comunicação. Valendo-se de ideias e conceitos, a propaganda os transforma em imagens, símbolos, mitos e utopias que são transmitidos pela mídia. A referência básica da propaganda é a sedução, um elemento de ordem emocional que tem grande eficácia na conquista de adesões políticas. Em qualquer regime, a propaganda é estratégica para o exercício do poder, mas adquire uma força muito maior naqueles em que o Estado, graças à censura ou monopólio dos meios de comunicação, exerce um rigoroso controle sobre o conteúdo das mensagens, procurando bloquear toda atividade espontânea ou contrária à ideologia oficial. O poder político, nesses casos, conjuga o monopólio da força física e da força simbólica. Tenta suprimir dos imaginários sociais toda a representação do passado, presente e futuro coletivos, que seja distinta daquela que atesta sua legitimidade e calciona o controle sobre o conjunto da vida coletiva. Em regimes dessa natureza, a propaganda política ela se torna onipresente. Ela atua no sentido de aquecer as sensibilidades e tende a provocar paixões, visando assegurar o domínio sobre os corações e as mentes das massas. Dentre todos os meios de comunicação utilizados para exercer tal influência psicológica, o cinema foi bastante privilegiado. De forma precursora, Lenin, desde os tempos da Revolução Russa, de 1917, já afirmava o seguinte: o cinema é para nós o instrumento mais importante de todas as artes. Na Alemanha, o interesse do governo pela utilização do cinema para fins propagandísticos surgiu na Primeira Guerra Mundial. A Universum Filmgesellschaft, mais conhecida como UFA, foi um projeto estimulado e financiado pelo alto comando militar para reequilibrar a guerra de informação e propaganda sustentada pela Tríplice Aliança. Por volta de 1927, o controle acionário passou a Alfred Hugenberg, que financiava secretamente diversos grupos nacionalistas. Um dos apoiados foi Adolf Hitler, que passou a aparecer e a ganhar notoriedade nos cinejornais da UFA, e assim melhorar sua imagem política e o desempenho eleitoral dos nazistas. Com a ascensão de Hitler ao poder, Hugenberg ele se torna ministro da Economia, deixando a companhia nas mãos do ministro da Propaganda do Terceiro Reich, Joseph Goebbels. O cinema foi, indubitavelmente, o setor que recebeu maior atenção e investimentos do regime nazista. Adolf Hitler, desde o início de sua carreira política, já reconhecia o potencial oferecido pelas imagens, em especial pelo cinema, na vinculação de ideologias e na conquista das massas. Assim, o cinema esteve fortemente vinculado ao crescimento partidário e à escalada eleitoral dos nazistas. Logo nos primeiros anos do governo de Hitler, o Ministério da Propaganda iniciou um processo de absorção das companhias e dos estúdios cinematográficos, chegando no ano de 1942 ao controle total da produção cinematográfica da Alemanha. Durante os 12 anos do regime nazista, estima-se que foram produzidos mais de 1.350 longas-metragens, que buscaram de várias formas enaltecer o nazismo, estimulando até a grande maioria da população alemã a participar dessa experiência nazista, colocando a Alemanha em segundo lugar na produção cinematográfica mundial, ficando atrás apenas para os Estados Unidos da América. Como o nazismo, no começo dos anos de 1930, a gente estava buscando construir uma imagem idealizada do regime, os seus primeiros filmes foram partidários e patrióticos, apresentando os comunistas e os judeus como os grandes inimigos da Alemanha. Nos filmes nazistas, o bem e o mal eram ordenados de modo a provocar violentas emoções e não deixar dúvidas nos espectadores sobre qual lado escolher. Com o início da Segunda Guerra Mundial, o cinema nazista produziu 4 tipos de filmes de propaganda de guerra: os cinejornais semanais, os documentários de campanhas militares,
os filmes ficcionais de guerra, que eram os musicais, os romances, os dramas e aventuras, e os filmes históricos. Quando a derrota alemã na Segunda Guerra Mundial provava ser inevitável, buscou-se mitificar a futura ressurreição da Alemanha para viver as glórias prometidas de um Reich que deveria durar 1000 anos. Para isso, Goebbels investiu uma grande quantidade de dinheiro e recursos materiais em Kolberg em 1945, uma superprodução colorida que narrava a história heróica de resistência do povo da cidade de Kolberg diante do exército napoleônico. Através desse filme, acreditava-se poder animar a destroçada moral nacional. Certamente, esse objetivo não se concretizou, mas esse exemplo demonstra muito bem como Hitler e Goebbels tentaram finalizar a epopeia nazista, com uma colossal de produção cinematográfica, repleta de cenas espetaculares. A intenção era vencer pela arte, o que havia sido impossível na realidade histórica. Isso mostra o quanto o cinema era importante para o nazismo. Diante deste cenário, Hollywood também iniciou uma ofensiva. Em 1939, ocorreu o lançamento pela Warner Bros. Do primeiro filme antinazista norte-americano intitulado Confissões de um Espião Nazista. Além das razões de cunho político, é importante destacar que haviam também motivações pessoais e ideológicas que levaram diversos produtores de Hollywood a produzirem este tipo de película. Assim, nós podemos dizer que a Segunda Guerra Mundial começou nos Estados Unidos da América, ao menos no cinema, em 1939, ou como afirmou a revista Cinearte, em 15 de junho de 1939, Hollywood declara guerra. O objetivo dessas produções americanas era deixar o seu inimigo provar aos seus soldados a enormidade e a justiça de sua causa, através de filmes, discursos, noticiários, artigos de jornais, com uma lista de ações hostis do seu inimigo. A estratégia era usar os próprios filmes do inimigo para expor seus objetivos escravizadores. Que os nossos meninos ouçam os nazistas e os japoneses gritarem as suas próprias afirmações de cruezas da raça superior. E os nossos guerreiros vão conhecer por que eles estão de uniforme. Durante a Segunda Guerra Mundial, o cinema em sua forma mais pura podia ser usado como propaganda e capaz de influenciar o pensamento de toda uma população. Os trabalhos de John Ford, William Wyler, John Huston, Frank Capra e Jordan Stevens, durante a guerra, consolidaram suas carreiras profissionais, mas também contribuíram para uma mudança significativa na forma de enxergar a sétima arte. Nascido em 1894 no estado do Maine, John Ford foi um cineasta dos Estados Unidos de grande renome. Sendo considerado o grande mestre do cinema americano, também é vencedor de 4 Oscars de melhor diretor, detendo o título de maior recordista na categoria. Durante a Segunda Guerra, seus filmes abordavam uma escala mítica e épica. Em uma das suas missões, Ford ficou responsável por enfrentar o problema em relação ao modo como os japoneses eram retratados em Hollywood e em filmes de propaganda. Nascido em 1902 em território alemão, detentor do recorde de indicações ao Oscar de melhor diretor, com 3 indicações, vencendo 3 vezes na categoria, William Wyler foi um premiado cineasta e diretor judeu, considerado o melhor de sua profissão. Durante a Segunda Guerra Mundial, Wyler trabalhou em produções que tratavam a guerra e o terror nazista, a fim de conscientizar a população estadunidense a resistir diante de tamanha atrocidade contra o seu povo. Além disso, em uma de suas produções durante a guerra, ele teve que filmar uma tripulação em bombardeio e temiam que ele fosse derrubado em território alemão, visto que ele não seria tratado da mesma forma que os outros soldados e como judeu seria o seu fim. Outro nome que vem à mente é o de John Huston. Nascido em 1906, ele é filho de pais da televisão, tendo sua mãe jornalista e seu pai ator. Ele foi um excelente roteirista e cineasta americano, conhecido por seus filmes fantásticos. Durante a Segunda Guerra Mundial, ao se alistar ao exército americano, ele pôde observar de perto a realidade, principalmente quando foi enviado para filmar hospitais militares, nos quais os soldados voltavam com ferimentos que não eram apenas físicos, mas também psicológicos. Não só apenas soldados, como todos os outros 5 diretores voltaram com imagens verdadeiras sobre a guerra, mas de forma tocados e afetados pelo cenário de guerra. Nascido em 1897 na Itália, ganhador de 3 Oscars de melhor diretor,
2 de melhor filme e 1 de melhor documentário, Frank Capra foi um diretor de cinema conhecido por ser um mestre em introduzir a emoção em seus filmes. Sensibilizado com o cenário de guerra, ele trabalhou em zonas de batalha a fim de produzir documentários para conscientizar os soldados americanos da importância de sua luta. Por isso que, durante a Segunda Guerra Mundial, o propósito em seus filmes era solucionar problemas, como por exemplo o filme O Soldado Negro, que foi utilizado como forma de provar que a guerra não era apenas para brancos e que todos os americanos precisavam se envolver. Quando o filme foi lançado, ele se tornou um dos filmes americanos de propaganda de maior sucesso, não só com boas críticas, mas também elogiado por ser um filme válido e poderoso. Além disso, em 1945, Frank ganhou a medalha por serviços notáveis devido aos resultados positivos de seus documentários produzidos por ocasião à Segunda Guerra Mundial. Outro importante nome é George Stevens, sendo diretor, produtor e roteirista do cinema norte-americano. Nascido em 1904, ele é filho de um casal de atores e logo cedo pisou nos palcos teatrais. Durante a Segunda Guerra Mundial, atuou como operador de câmera do exército norte-americano, tendo filmado momentos cruciais como o desembarque do exército aliado nas praias da Normandia, a libertação dos prisioneiros no campo judeu de concentração de Dachau, e além disso, ele foi diretor do filme O Diário de Anne Frank. Ao voltar da Segunda Guerra, por conta de vivenciado muitas cenas brutais, como o conhecido Dia D, Stevens não queria mais fazer filmes. Ele sentia que ninguém queria fazer filme de verdade e que Hollywood ela não se baseava na vida, mas sim em outros filmes. Em 1943, a Academia de Cinema, em virtude dos documentários produzidos pelos cineastas, que tentavam documentar e conscientizar os soldados, junto com a população americana, do real motivo em servir e entender o que estava acontecendo na época, anunciou a estreia de uma nova categoria, a de melhor documentário, como meio de homenageá-los e agradecê-los em virtude dos seus trabalhos significativos para a atualidade americana da época. 25 documentários foram indicados ao Oscar, tendo 4 ganhadores. Entre eles estava A Batalha de Midway, de John Ford, e Prelúdio de uma Guerra, de Frank Capra, entre os ganhadores. A representação racial dos japoneses vem de questões e conflitos anteriores à Segunda Guerra Mundial. E nos Estados Unidos, havia um preconceito contra os asiáticos, que era chamado perigo amarelo, que começou na segunda metade do século XIX, com a entrada dos imigrantes, inicialmente eram chineses, para substituir a mão de obra negra. Anos depois, lá no século XX, depois do ataque japonês à base Pearl Harbor, em 1941, houve essa associação de estereótipos raciais e preconceituosos. E muitos filmes e curtas da época passaram a retratar esses personagens, os civis, os militares, de formas completamente estúpidas. E todos os homens, eles eram apresentados como baixinhos, eles usavam óculos redondos, eles tinham dentes e orelhas muito grandes. E muitas vezes os cineastas e os desenhistas queriam remeter a eles como ratos. E dessa maneira, essa representação do japonês passou a ser muito recorrente em desenhos e propagandas e na imprensa da época também, como nos jornais e revistas. A Alemanha nazista era o inimigo perfeito para Hollywood. Nos filmes, o homem nazista era fisicamente forte, mas mentalmente falho. E se a gente observar a produção fílmica da Segunda Guerra, a gente nota que, diferentemente do que acontece com os japoneses, há uma tentativa de diferenciar o nazista soldado, o nazista político, do alemão comum. E esse último, o alemão comum, ele nunca era o alvo dos filmes. Quando se fazia parte da história, geralmente ele era apresentado como a vítima e um ditador obcecado pelo poder e também pelos seus aliados. E essa divisão, de certa forma, pode ser atribuída a uma herança branca partilhada entre os alemães e estadunidenses. Ao contrário do discurso racial atrelado aos japoneses,
A ameaça nazista nas produções hollywoodianas, né, é raramente lembrada por seu racismo, mas sim por uma disposição bélica que seria característica dos seus antepassados prussianos. E como a gente viu, né, os ataques de raiva, ditador, a sua brutalidade são características constantes que levam a um questionamento da própria população e também uma descrença de como uma pessoa tão histérica teria conseguido controlar a Alemanha e inspirar a lealdade quase fanática do nazismo. Os cineastas americanos, eles tentaram desacreditar o poder de Hitler na ação e também na ação do seu exército. E, diferentemente dos japoneses, né, houve sim uma possibilidade de retenção dos soldados alemães que não estivessem sob o controle de Hitler. E o nazismo e Hitler, na verdade, eles passaram a se tornar, né, uma metáfora para uma ideologia perversa, né, utilizada por uma elite criminosa para manipular diferentes populações e assim dominar o mundo. As propagandas, durante e após a Segunda Guerra Mundial, foram de extrema importância, pois elas tanto favoreciam a disseminação de ideias nazistas, quanto também ela favoreceu a derrubada desse regime. Nesse contexto, as propagandas de Hollywood, elas, no geral, engrandeciam as relações e feitos do governo americano, o que também favoreceu, que estimulou a criação de uma opinião pública, de um senso comum. Além disso, ajudou na criação da imagem do inimigo, do Adolf Hitler. Por outro lado, assim como os rádios, um outro instrumento bastante utilizado para a propagação de ideias nazistas foi o cinema, que contou com mais de 1.350 longas-metragens que sempre abordavam uma reflexão ao regime. Uma outra contribuição que ocorreu para os dias atuais foi o modo de produção das propagandas nazistas, que elas visavam sempre um apelo emotivo no interlocutor, com falas concisas e curtas, o que veio a agregar na política da propaganda atual. Muitos filmes de Hollywood que retratavam os esforços dos soldados americanos na guerra tiveram bastante notoriedade e gerou lucros para Hollywood, o que também gerou uma aproximação dela com o Estado. Além disso, após a Segunda Guerra Mundial, os filmes que retratavam o American Way of Life geraram um sentimento de vitória pós-guerra e também de reconstrução do Ocidente, pois essa ideia do ideal de vida americano já havia sido mostrado nos anos de 1930, mas eles tiveram mais força após o fim da Segunda Guerra Mundial, com os filmes de Hollywood mostrando essa volta das pessoas da guerra como uma vitória, o que influenciou também no estilo de vida americano, que passou a ser mostrado para outros países. Vimos que nos momentos iniciais os filmes e animações explicavam os motivos da entrada da guerra e costumavam reforçar o mito isolacionista de que os Estados Unidos foram obrigados a participar da disputa, dado o ataque surpresa de Pearl Harbor. A fase seguinte das produções foi voltada para o esclarecimento de quem na verdade eram os inimigos, também para o estímulo das forças armadas, principalmente no exército estadunidense, e em menor número a apresentação dos aliados e também das suas celebrações. E na sua opinião, a guerra serve como um agente histórico na intenção da anti-guerra ou serve para glorificar a guerra?